Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, curtissem, compartilhassem, acionassem o sininho das notificações e nos ajudem a chegar aos 500 inscritos. Bora, gente, nos ajudar? A gente tá tão feliz com a participação de todos vocês. Hoje eu quero fazer mais uma série Pesadelos de Homem Honesto. Sim, eu gostaria de falar sobre uma situação que aconteceu comigo lá no começo da minha carreira, muitos anos atrás. Quando eu comecei a trabalhar lá, o cartório era bem deficitário de funcionários. E por mais que o pessoal fizesse, né, muita coisa, mesmo assim era difícil dar conta do volume dos processos que tinham, né, por conta da quantidade pequena de funcionários que nós tínhamos lá frente ao volume de processos que estavam lá em andamento. Então eu tive a ideia lá atrás de conversar com os meus supervisores, né, meu supervisor e meu chefe, né, o juiz, e pedir, ó, será que não teria como, né, vocês me autorizarem a pegar a chave do fórum, que naquela época, né, quando era ainda no prédio antigo, né, não o prédio novo que eu tenho hoje, não existia segurança nem nada disso, né, então eu tinha que pedir autorização para inclusive poder pegar a chave, né, para poder entrar no fórum, para poder trabalhar, era assim que funcionava, né. E como a própria estrutura, né, do fórum, os cartórios ficavam muito próximos da rua, então ficava as salas onde a gente trabalhava, tinha um jardim e logo já era a rua. Então, cidade pequena, não sei se vocês sabem, vocês devem saber, quem já visitou algum parente ou em algum momento da sua vida, ou, né, já passou por uma cidade pequena, quem é de cidade grande, ou quem é daqui, né, de cidade pequena, sabe como é que é. Uma coisa que acontece, você andou até ali na esquina, todo mundo já tá sabendo, né? E aí, peguei a chave, né? E fui trabalhar aí lá um belo dia. E era muito engraçado, porque alguém descobriu que eu estava lá. Alguém passou, porque eu tinha que deixar as janelas abertas do cartório, porque senão eu não tinha como aguentar o calor ali, porque não existia ar-condicionado ainda. Só muitos anos depois é que foram instalar o ar-condicionado, quando a gente praticamente já estava quase que indo já para o fórum novo, né, onde a gente está atualmente. E ali eu tinha que deixar as janelas abertas, as cortinas abertas para o vento, o ar poder entrar para eu conseguir trabalhar, porque a situação era de processos que ficavam no chão, era nas mesas, era no balcão, era em todo lugar. Era tanto processo que a gente tinha que não dava nem para respirar direito. E fora o pó, né, que acabava acumulando por aquela quantidade de processos que ficavam ali no cartório, porque não tinha lugar para ficar, porque era muito pequeno mesmo, a condição ali de espaço era péssima, a gente sofria muito, era muito quente, né? A gente ligava os ventiladores, até quando eu fiquei pensando nisso, que eu falei do calor, né? Eu me lembrava das situações, né, de homem honesto passando com funcionários que queriam que ligasse o ventilador e outros que não queriam que ligasse o ventilador, né? Essa é uma outra história pra gente contar um outro dia, né? Esse é o problema de você estar num lugar muito pequeno, né, sem estrutura para poder adequar pessoas para poder trabalhar, né? Mas hoje, ainda bem que a gente já não passa mais por isso. E um belo dia, né? Eu tava ali trabalhando e alguém me viu. Nossa, né? O homem honesto tá lá trabalhando. Olha, ele tá trabalhando lá no fórum. E aí aquilo se espalhou em cidade pequena, sei lá, 5 mil habitantes. Aquilo se espalhou assim numa velocidade incrível. E logo a cidade toda já estava sabendo que eu estava lá trabalhando, né, no fórum, no recesso, né? Não existia horas credoras para isso, o tribunal também não autorizava, fui lá de forma gratuita, né? A minha única intenção era realmente a gente limpar, né, os processos, né? Limpar, que eu digo assim, entre aspas, tá? A gente cumpriu o que tiver que cumprir para poder acabar os processos terem andamento, né? Enfim, para as vítimas terem resposta, né, nos seus processos, porque naquela época eu trabalhava ainda na área criminal. E aí, as pessoas passavam e falavam: "Oh, não tem como você, né, você ver tal processo para mim?" Aí eu tinha que explicar que eu estava de recesso, né, que eu não, o atendimento ao público estava fechado naquele período, que o tribunal não autorizava o atendimento ao público, e somente em janeiro, dia 6 de janeiro, que o fórum iria abrir, e aí as pessoas poderiam resolver suas situações.
que naquele período, qualquer coisa que tivesse, se fosse em caráter, né, de plantão, coisa urgente, aí era Dracena, né, que seria a sede da circunscrição, era ali que os pedidos deveriam ser direcionados. O que fosse medida urgente que não podia esperar. O resto tinha que esperar voltar o atendimento ao público a partir do dia 6 de janeiro, ao meio-dia e meia. E para convencer as pessoas disso é complicado, né? Porque as pessoas, elas veem você ali dentro, né, e acham que se você tá ali dentro, então você pode me atender. Mas aí eu tive que ficar explicando que eu não tinha autorização para poder atender, né, que eu não poderia fazer aquilo, né, para as pessoas, né, procurarem o judiciário em janeiro. E assim a coisa foi rolando. Então era assim, era toda hora aparecia alguém que ficava no meio da rua, até porque a pessoa não conseguia chegar até a janela. Como tinha um espaço do cartório até a rua, que tinha um jardim, tinha um portão que ficava trancado, então as pessoas ficavam lá gritando lá da rua e querendo conversar comigo para ver se eu poderia resolver alguma situação. E eu não poderia resolver situação nenhuma, até porque eu não poderia atender ninguém, né? Eu cumpria determinações. A minha função ali era fazer trabalho interno, né, poder pegar aqueles processos que tinham decisões, despachos e sentenças e cumprir aquilo para quando voltasse, né, no mês de janeiro, aquilo tá tudo redondinho, bonitinho, para a gente poder seguir o ano de forma tranquila, né? Então era complicado convencer as pessoas disso, né? Porque as pessoas sempre acham que o jeitinho do brasileiro, né? Será que não tem como dar um jeitinho? É só um negocinho, é só uma situaçãozinha, mas é só isso daqui. Óbvio que eu não faria nada sem determinação do tribunal, e eu dizia não, que não podia, que voltasse depois, né? E tal, mas era muita gente. Até que uma das situações, que esse é o pesadelo do homem honesto, chegam 3 mulheres, se eu não me engano, acho que eram 3 mulheres, e elas ficaram lá parecendo uma estátua, né, do lado de fora, e começaram a me chamar. E aí falando, fulano, não tem como você resolver um problema pra mim, porque a gente tem filho que tá lá no presídio e a gente queria visitar, a gente tá há mais de, 10 dias, 15 dias, sem poder ver o nosso filho, não teria como, mas é só um documento. Aí eu tinha que ficar explicando, olha, minhas senhoras, eu não posso atender ao público, eu não tenho autorização para isso, eu estou fazendo um trabalho interno. Se for uma coisa urgente, a senhora vai ter que, né, fazer o pedido lá para a sede, né, da circunscrição. Eu não tenho como fazer nada, eu não posso fazer nada, a senhora vai ter que aguardar em janeiro, né, infelizmente. Mas como que eu vou fazer? Porque eu tô com meu filho há tanto tempo e eu não consigo ver meu filho. Aí da outra eu também não. Eu pensava... E começou, foi um chororô naquela rua. Eu falei, Senhor, o que é isso? Aí eu tive de novamente explicar, falar que eu não podia e tal. E eu fui meio categórico, né? E aí eu falei, olha, eu não vou atender, eu não posso atender, não é que eu vou atender porque eu não quero, é que eu não posso atender e eu sigo ordens, as senhoras voltem em janeiro. Aí, de repente, todo aquele choro parou na hora e elas olharam pra mim e falaram, então tudo bem, a gente volta em janeiro. Só que, detalhe, tipo, elas não estavam chorando. Era tudo teatro. E elas fizeram todo aquele drama para ver se conseguia dar um jeito de conseguir o documento que elas queriam, a certidão que elas queriam e tal. Olha, eu fiquei embasbacado com aquilo, né? Assim, os artifícios que as pessoas usam, né, quando elas querem alguma coisa. Só que a gente tem que ser categórico, né, e falar que o certo é o certo, que pode, que não pode, não pode, né? E elas foram uma das pessoas, né, que me abordaram naquele período e tal. Era muito assim, ao mesmo tempo que, né, poxa, eu tô fazendo um trabalho interno, ao mesmo tempo era engraçado, porque eu ficava pensando, tudo bem, é uma cidade pequena, mas como as pessoas descobriram assim numa velocidade tão grande que eu tô aqui, até os horários que eu estava, as pessoas sabiam que eu estava lá, né? Coisas de cidade pequena, coisas da rota caipira do tráfico internacional de drogas, né, gente?
Enfim, por hoje é isso e vamos depois com mais vídeos para falar sobre os pesadelos do homem honesto. É isso, gente. Tchau, tchau.